Olá, hoje nós vamos falar sobre a dor e seus mecanismos fisiológicos. A dor muscular, ela pode ser de dois tipos, a dor muscular aguda e a dor muscular crônica. A dor muscular aguda, ela surge durante o exercício ou imediatamente após o final de um determinado exercício. E a dor muscular crônica, ela surge normalmente 24 a 48 horas após o exercício. A dor muscular aguda, ela se caracteriza por mudanças bioquímicas que acontecem no tecido muscular, ao redor de cada célula muscular. E normalmente, para ser classificada como dor aguda, ela desaparece após o fim do exercício. De modo geral, a dor aguda ela é o resultado de acúmulo de substâncias como íons de hidrogênio, que deixa o meio celular intra e extracelular ácido, a presença de ácido lático, o inchaço ou edema tecidual e também por causa da isquemia ou falta do devido fornecimento de oxigênio às células. A dor muscular crônica, também chamada dor muscular de início tardio, ela tem 4 causas básicas, sendo que as 2 primeiras, lesão estrutural e inflamação, são as mais importantes. A lesão estrutural, ou o desarranjo, destruição do arcabouço celular, do tecido muscular, é a que origina a inflamação. Como resultado da inflamação, nós temos edema. E esse tecido muscular pode apresentar espasmos, e esses espasmos, que são pequenas contraturas, contrações prolongadas, também podem causar dor. De modo geral, a dor muscular de início tardio, ela pode ser esquematizada da seguinte maneira: dependendo do tipo de exercício que a pessoa realiza, dependendo do volume de treinamento, ou seja, número de exercícios realizados, número de séries, número de repetições, dependendo da intensidade, ou seja, da carga, do esforço, do tempo de intervalo, tudo isso pode resultar em uma sobrecarga que cause um dano, uma lesão muscular. De modo geral, esse dano, essa lesão muscular, ela acomete os discos Z, ou linhas Z, que delimitam os sarcômeros, a membrana celular, ou sarcolema, os túbulos T, que conduzem o potencial de ação para o interior das células, e as miofibrilas, ou os microtúbulos, que são formados pelo conjunto de sarcômeros dispostos longitudinalmente. Quando a lesão acomete essas estruturas, essa lesão ela ativa células brancas, neutrófilos, macrófagos, que ao se dirigirem para o local da lesão, ou mesmo as células que já estão no local da lesão, ao realizarem o processo de reparo do tecido, elas secretam citocinas, entre as quais destacamos as prostaglandinas, a histamina e outras citocinas, como a bradicinina, os íons potássio, e essas substâncias elas ativam as terminações nervosas livres, que são responsáveis por perceber os estímulos dolorosos. E isso acontece de 24 a 48 horas depois, e nós classificamos essa dor como dor muscular de início tardio. Por outro lado, a lesão dessas estruturas pode levar ao extravasamento de enzimas que estão dentro das células musculares, dentro das fibras, como a creatina quinase, a lactato dehidrogenase e proteínas como a mioglobina, a troponina I e fragmentos da miosina de cadeia pesada. Estas substâncias, quando aparecem no sangue, indicam que houve lesão da fibra e
a lesão levou ao extravasamento dessas substâncias. São usadas como marcadores de lesão muscular. As alterações na célula muscular levam a um aumento dos íons cálcio dentro da célula, que são transportados para dentro das mitocôndrias, levando à mudança na permeabilidade da membrana da mitocôndria. A mitocôndria deixa extravasar enzimas que levarão à necrose celular, e a necrose celular resultará em alterações químicas do tecido que ativarão os receptores de dor, causando a dor muscular de início tardio. Como resultado da inflamação e da dor, o nosso organismo secreta um tipo de encefalina chamada beta-endorfina, que agirá como analgésico, diminuindo a sensação dolorosa. Muito bem, esse esquema que resume para nós os caminhos mais conhecidos relacionando o dano muscular à dor muscular de início tardio, nós encontramos no artigo de Foschini, de 2007. A inflamação, resultado da lesão do tecido, ela surge pela presença de glóbulos brancos. E as substâncias secretadas pelos glóbulos brancos levarão às características básicas de uma inflamação, ou seja, dor, vermelhidão, edema e calor. A vermelhidão ocorre pela dilatação dos vasos sanguíneos. Essa dilatação dos vasos é principalmente desencadeada pela histamina e pela bradicimina. Os vasos sanguíneos dilatados darão como característica do tecido a vermelhidão. A permeabilidade dos vasos sanguíneos muda e o tecido fica inchado, e a presença de glóbulos brancos, intensa atividade metabólica local, leva ao aumento do calor. A lesão estrutural, que acomete basicamente o sarcolema, os microtúbulos, os miofilamentos, as miofibrilas, elas alteram o formato do sarcômero, levando à distorção dos discos Z, ou mesmo à ruptura dos discos Z. O sarcômero tem a sua morfologia alterada, e isso tudo pode ser confirmado por exames eletromicroscopia, e que caracterizam a lesão de um sarcômero. Nós veremos isso mais à frente. Um tecido lesionado e inflamado apresenta, de modo geral, inchaço e esse edema, e ao tecido se tornar inchado, edemaciado, o movimento naquele local pode desencadear a dor. E os espasmos ou contrações leves e prolongadas levam à isquemia, e a isquemia por si só já causa a dor muscular. Esse artigo, com o título de Lesão Muscular em jovens e idosos do sexo masculino submetidos a um treinamento de alto volume, um treinamento de força com carga, objetivou avaliar as mudanças ultraestruturais que acontecem no tecido. Um artigo publicado no ano de 2000 por esses autores aqui. Inicialmente, os autores selecionaram 10 jovens saudáveis de 20 a 30 anos e 10 idosos também saudáveis. Todos foram submetidos a um histórico médico, exame físico e também a um teste ergométrico máximo. Nenhum deles deveria ser fumante e estavam livres de alterações cardiovasculares, metabólicas e musculoesqueléticas significativas. Nenhum dos 20 sujeitos do estudo fazia exercício físico pelo menos 6 meses antes do protocolo experimental. Todos eles foram submetidos a uma avaliação da composição corporal, avaliação da força muscular
e também foram submetidos a um treinamento. A composição corporal foi realizada por um equipamento que avalia o tecido adiposo, o tecido muscular e o tecido ósseo, chamado densitometria. Foram submetidos a um teste de 1RM, um teste de força máxima, né? Que é a força que a pessoa desenvolve, capaz de realizar uma repetição adequada no movimento. E os testes foram realizados num equipamento pneumático chamado Kaiser K300, e o exercício escolhido foi a extensão dos joelhos. Todos foram submetidos a um treinamento de 9 semanas para o membro dominante, e o membro não dominante serviu como controle. An X-ray machine will scan those areas where bone degradation is most commonly found, including the back and hips, with minimal physical. Esse teste, né, que faz um scanner do corpo da pessoa, é capaz de distinguir entre tecidos moles e tecidos duros. Cada vez que os voluntários foram avaliados em teste de força, foram submetidos a 3 minutos de aquecimento, 5 a 10 minutos de alongamento, e o treinamento de força consistiu de 5 séries, um alto volume, totalizando 50 repetições. O treinamento foi realizado 3 dias por semana. Na primeira série, os voluntários deveriam realizar 5 repetições, 5 movimentos, com aproximadamente 50% da força máxima avaliada. Após um descanso de 30 segundos, realizaram uma segunda série com 5 repetições, com uma carga ligeiramente superior. Depois, a terceira série, realizaram 10 repetições máximas, sendo que 4 a 5 repetições com a carga que eles foram capazes de realizar no máximo 5 repetições. A carga foi reduzida, que lhes permitisse realizar mais 1 ou 2 repetições, e a carga foi posteriormente reduzida para realizar mais 1 a 2 repetições. A quarta e a quinta série, eles deveriam realizar 15 a 20 repetições com a carga máxima, semelhante à da terceira série. A terceira, quarta e quinta séries, eles repousaram entre as séries 90, 150 e 180 segundos. Na fase concêntrica, o tempo de realização do movimento deveria ser de 1 a 2 segundos, e a fase excêntrica um pouco mais devagar, de 2 a 3 segundos. Sempre um especialista supervisou o exercício, e a carga foi aumentada sempre que o indivíduo fosse capaz de realizar 6 repetições com aquela carga. Então, quando o indivíduo era capaz de realizar apenas 5 repetições máximas, essa era a carga considerada a carga máxima. Quando ele era capaz de realizar a 6ª repetição, então todo o protocolo sofria um acréscimo. Após o treinamento, após o protocolo experimental, os sujeitos foram submetidos à biópsia muscular e foram descartadas as biópsias ou as lâminas onde apresentavam tecido com miofibrilas, sarcômeros hipercontraídos. Como nós podemos ver na imagem aqui, vocês estão vendo o disco Z. Essa região ao redor do disco Z é a banda I, e essa banda I ela não apresenta aquelas faixas claras típicas da banda I. Isso é indicativo de que o sarcômero está hipercontraído. Nós somos capazes de ver a banda a zona H e a linha M no meio do sarcômero, mas não vemos a faixa clara. Isso indica que a miosina puxou a quitina, o disco Z se aproximou do outro disco Z, e a banda I ela foi reduzida de tal forma que nós não somos capazes de ver aquelas faixas claras, que é indicativo de um sarcômero hipercontraído. Aqui nós já vemos a banda I, daqui até aqui. Esse sarcômero vai daqui até aqui,
Então, esta banda I é uma banda I normal. Vemos a faixa clara, ela é clara porque aqui nós só temos partes dos filamentos de actina, pelo fato do filamento de actina ser estreito, ser muito fino, ele deixa a luz passar com facilidade, por isso essa faixa mais clara. Esse é um sarcômero normal, essa aqui é uma miofibrila, aqui outra miofibrila, aqui nós temos uma lesão, outra miofibrila, e essas miofibrilas elas não estão hipercontraídas. Essas fibras normais foram escolhidas 30 a 40 fibras, e dessas 10 a 30 fibras foram analisadas. Analisou-se a extensão da lesão, a sinuosidade da linha Z, ou disco Z, ruptura da linha M, ruptura do sarcômero, e esse slide mostra para nós um tecido normal, células não hipercontraídas, e aqui um tecido hipercontraído. A tabela 1 resume os dados dos indivíduos jovens e dos indivíduos idosos. Só foram úteis para as análises 7 jovens e 8 idosos. Antes do treinamento, os jovens pesavam 85 quilos e 200 gramas, mais ou menos 18 quilos e 300 gramas, esse é o desvio padrão, e após o protocolo experimental, notem que o peso deles pouco ou nada mudou, apenas um aumento de 200 gramas. Os idosos pesavam 84 quilos e passaram a pesar 83 quilos. O percentual de gordura dos jovens aumentou 0,4 ponto percentual e o dos idosos manteve-se inalterado. O consumo de oxigênio dos jovens foi significantemente superior ao dos idosos, o que é muito normal. E, finalmente, nós temos a idade dos jovens, idade média, desvio padrão, a estatura média dos jovens e dos idosos, apenas inicial, porque não era interesse dos pesquisadores ver alterações da estatura. Antes do protocolo experimental do treinamento, os jovens que foram o membro dominante, que foi o membro treinado, ele realizava 79,4 kg de força e após as 9 semanas de treinamento, a força aumentou significantemente em 20 kg. O mesmo aconteceu com os idosos. A força deles aumentou de 73,7 kg para 94,6 kg, um aumento estatisticamente significante. Já o membro não dominante que serviu de controle, a força muscular, embora tenha aumentado, esse aumento não foi significante. Mas os idosos, o membro que ficou sedentário, o membro que não foi treinado dos idosos, a força aumentou quase 10 quilos e esse aumento foi estatisticamente significante. Mesmo sem treinar, houve um aumento no membro não dominante. Aqui nós temos algumas imagens das lesões do tecido, observado. Vejam o sarcômero completamente destruído, o disco Z distorcido e aqui completamente destruído. Aqui a extensão da lesão foi maior, vários sarcômeros aqui, lado a lado, foram comprometidos. Nós notamos nessa imagem o disco Z sinusoide, mostrando que ele ficou distorcido, é um indicativo de lesão. Aqui uma miofibrila destruída, outra miofibrila, aqui parcialmente comprometida. Essa imagem que nós acabamos de ver mostra um indivíduo realizando o exercício de rosca direta, concentrada, e após algumas contrações nós vemos uma ruptura
quase completa do bíceps braquial. Vamos ver agora um outro vídeo encontrado no YouTube mostrando ruptura muscular durante um exercício de força. Fica fácil observar a diferença, né? Assim que o indivíduo faz o levantamento terra, a gente nota que o bíceps direito continua normal, mas o bíceps esquerdo ele se apresenta lesionado. O músculo reto femoral lesionado. Voltando ao artigo científico que estávamos analisando, antes do treinamento, os jovens tinham cerca de um pouquinho mais de 1% das suas fibras com características de fibras musculares lesionadas e os idosos praticamente não tinham fibras lesionadas. Após o protocolo experimental de treinamento de alta intensidade e alto volume, quase 7% das fibras musculares dos jovens e um pouco menos de 6% das fibras musculares dos idosos apresentavam lesão, isso para o membro dominante que foi submetido ao treinamento. O membro que não sofreu treinamento, que não foi exposto ao treinamento de força, ele não houve aumento da porcentagem de fibras lesionadas. E os autores então concluem que um treinamento de alto volume leva a semelhantes lesões musculares em jovens e idosos e que os resultados desse estudo são inconsistentes com outras investigações que sugeriam que idosos sedentários, previamente sedentários, exibiam maiores níveis de lesão muscular comparados aos jovens, ou seja, tanto jovens como idosos submetidos a um treinamento de alta intensidade, alto volume, eles apresentam a mesma proporção de lesões musculares. Um estudo semelhante feito com mulheres, também publicado no ano de 2000 pelos mesmos autores, um protocolo rigorosamente igual ao que foi feito, estudaram 10 jovens saudáveis, 10 idosas, todas foram submetidas aos mesmos exames e elas deveriam apresentar as mesmas condições clínicas antes do protocolo experimental, sem estarem treinadas previamente, foram submetidas a densitometria, avaliação da força máxima, usando o mesmo equipamento, e o protocolo de treinamento foi o mesmo. O membro dominante é que foi treinado e o membro não dominante foi o membro sedentário. Antes do teste, eles eram submetidos a aquecimento e alongamento, e o protocolo de treinamento foi rigorosamente o mesmo. No dia do treinamento, eles deveriam realizar 5 séries, totalizando 55 repetições. A primeira série servia para o recrutamento de fibras musculares, recrutamento de unidades motoras. A segunda série deveriam fazer 5 repetições máximas com uma carga um pouco maior do que a carga máxima que lhes permitia fazer 5 repetições. E depois, então, na terceira, quarta e quinta séries, eles deveriam fazer 10 repetições, 15 repetições, 20 repetições, mas com pausas, porque era uma carga que não lhes permitia fazer 5 repetições
seguidas. Então eles faziam 5 repetições, 4 a 5 repetições, como está aqui, depois diminuía um pouquinho a carga para fazer 1 a 2 repetições, diminuía um pouquinho mais para fazer mais 1 a 2 repetições. A quarta e quinta série deveriam fazer 15 a 20 repetições, sendo que com pausas para que eles descansassem um pouquinho para serem capazes de fazer mais 1 ou 2 repetições, ou seja, um treinamento que levava a esgotamento muscular. Eles tinham pausas de 90 a 150 e 180 segundos. A fase concêntrica durava 1 a 2 segundos, a excêntrica 2 a 3 segundos, sempre com supervisão, e a carga era aumentada toda vez que as mulheres eram capazes de fazer 6 repetições. As fibras hipercontraídas foram descartadas, e aqui estão as características das mulheres, né? A idade média delas, a estatura média, o peso delas não sofreu alteração nem nas jovens nem nas idosas, a gordura corporal aumentou quase 1 ponto percentual nas jovens, mas reduziu um pouco mais que 1 ponto percentual nas idosas. As mulheres jovens ganharam mais de 20 quilos de força, já as idosas ganharam apenas 10 quilos de força, e o membro não treinado nas jovens ficou mais forte e nas idosas não sofreu alteração. Aqui as imagens, né, mostrando para nós o disco Z alterado, sarcômeros distorcidos e lesionados, aqui uma área bem maior de lesão do tecido muscular, muitos sarcômeros lesionados, e o resultado foi que, após o treinamento, somente as jovens apresentaram um aumento significante na proporção de tecido muscular lesionado. As idosas não sofreram um aumento na proporção de fibras lesionadas. Isso leva a gente a entender essa primeira tabela. As mulheres jovens, as mulheres idosas ganharam força, mas não tanto quanto os homens idosos. Provavelmente porque ou o esforço dela não foi o esforço esperado pelos autores, ou realmente as mulheres idosas exibem uma limitação para o ganho de força. Talvez por isso não tenham apresentado tantas lesões como ocorreu nos homens idosos. E os autores, então, eles concluíram que quando eles combinam os dados, né, de homens e mulheres, nenhuma diferença ultraestrutural ocorreu em termos de lesão muscular antes do treinamento, comparando jovens com idosos, fisicamente inativos por pelo menos 6 meses. Os idosos, mas não as jovens, né, as idosas, mas não as jovens, exibiram um aumento da lesão ultraestrutural, né, dos sarcômeros, como nós vimos aqui. Só as idosas, diferentemente do que eu falei, só as idosas é que apresentaram aumento de lesão. As jovens não, mesmo ganhando mais de 20 quilos de força. Então, somente as idosas, mas não as jovens, exibiram significante aumento de lesão muscular ultraestrutural após 9 semanas de um treinamento de alta intensidade e alto volume, diferentemente de estudos prévios que os autores utilizaram.